Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quanto tempo! Iremos hoje compartilhar a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 84. Antes vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, queremos aprender mais de Ti nessa hora, Pai. Continua, Senhor, com a Tua mão de poder sobre as nossas vidas, nos abençoando, fazendo, Senhor, entendermos a Tua palavra. É que eu te peço nessa hora, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, visita cada irmão, cada ouvinte nessa hora, cada amigo que está agora, que parou tudo que está fazendo para buscar a Tua face. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. O Salmo 84, que tem por título Saudade do Templo, fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus.
Amém? Vamos ler até aqui. O texto fala sobre saudades no templo. E esse texto falou muito ao meu coração. Quando eu li, eu meditei nos dias em que estamos vivendo, né? Em que estamos vivendo dias diferentes. Essa semana completa 2 meses que nós estamos na maneira habitual de estar no templo, estar na casa de oração, prestando culto a Deus. Então tudo isso vem mexer com a nossa rotina. E esse texto fala de alguém que estava se preparando para ir para a casa de Deus. E é interessante, nós podemos aprender muitas coisas com o salmista aqui. E que serve para o nosso tempo, para os nossos dias. E o texto começa dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Primeiro ele fala quão amável. Quando nós amamos alguém, nós sempre estamos pensando nessa pessoa, lembrando dessa pessoa, querendo estar perto dela. E o salmista, ele começa o texto falando: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O amor que ele tinha pela casa de Deus, por Deus, fazia ele sentir saudade, ele querer estar lá, naquele local. O 2, versículo 2 diz assim: a minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios. Né? Ele fala assim: a minha alma está desejosa por aquele ambiente, por aquele local. Sabemos que a nossa adoração a Deus, ela não está presa em paredes. Hoje nós estamos vivendo um culto que, se nossa adoração tivesse presa em paredes, nós não teríamos como continuar adorando a Deus, né? Nós estamos vivendo o culto sem paredes. Porém, nós sabemos que Deus estabeleceu locais que chamam casa de oração, locais onde a finalidade é unicamente, exclusivamente adorar, buscar a face de Deus. Casa de salvação, né? E ele fala desse desejo que estava no coração dele de estar ali, naquela casa de oração. E também fala assim: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O coração dele estava clamando pela presença de Deus, pelo Deus vivo. Nesse tempo, será que nós estamos clamando desejosos de estar nos átrios do Senhor, desejar estar perto do Deus vivo, ou apenas estamos desejosos e com saudades do shopping, das lojas, daquela vida rotineira do restaurante, de tantas coisas, meus irmãos. E eu tenho certeza que se Deus me trouxe para trazer esse texto, é porque Ele quer trazer o povo dele até Ele, a se lembrar que nós precisamos perseverar na fé, perseverar em buscar ao Senhor. O nosso coração, ele tem que estar em primeiro lugar em Deus. O versículo 3 fala assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E eu pensei assim, né? Ele quer dizer assim: até os animais querem estar perto de ti, até as obras das mãos de Deus querem estar pertinho do Senhor. O pardal podia representar o quê? O solitário? A andorinha e a sua prole e os seus filhos é o que? A família? Né? E eu pensei: Deus, irmãos, a presença dele é tão cativante, né? Até em Jeremias 31:3 fala bem assim, né? Com benignidade eu te amei, com benignidade eu te atraí, com amor eterno eu te amei. Então Deus, ele emana amor,
Então, por isso, nós nos sentimos atraídos por Ele. E o solitário, ele quer estar perto de Deus. A família quer estar perto de Deus. Independente se a pessoa é só ou se ela convive com muitos ao seu redor. Deus, ele nos traz a plenitude. Ele nos traz a satisfação. A presença dele nos traz a satisfação. E aí começa também falando, né, no versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, será feliz aquele que habita na tua casa. E ele fala assim, louvar-te-ão continuamente. E quantos estavam acostumados apenas a louvar a Deus no dia do culto? Quanto tempo você não faz que você louva a Deus? Que você não apresenta um louvor a Deus? Os salmos têm 150 salmos. 70% dos salmos nos incentivam a louvar, a cantar, a exaltar, a engrandecer, a se regozijar no Senhor. Porque quando nós cantamos a Deus, há um renovo vindo da parte de Deus para as nossas vidas. Há um gozo, há uma alegria que vem do céu. Salmo 149 diz assim, esteja em tua garganta os altos louvores de Deus, e nas tuas mãos a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Então, aquele que está num ambiente de Deus espiritual, ele sente vontade de louvar a Deus. O versículo 5 diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. A força que está em Deus é a confiança no nome de Deus. O nome de Deus, irmãos, o nome do Senhor Jesus, a nossa confiança sempre está no nome do Senhor Jesus. Essa força nós sabemos, a nossa força é limitada, porém a força de Deus é ilimitada. E aqueles que buscam ao Senhor, eles continuamente louvam a Deus e eles creem, confiam no nome de Jesus. E ele fala assim, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Os caminhos aplanados é o caminho que não há pedras, não há abismos, não há covas. Ele é um caminho aplanado, é um caminho reto. E o caminho reto são os caminhos de Deus. Aqui na terra, aquele que foi um exemplo, que andou nos caminhos retos, nos caminhos de Deus, 100% é Jesus. Por isso nele, nós caminhamos, nos passos dele. Aquele que busca ao Senhor, ele está pronto para dizer, eu quero. Eu preciso. O nome que está na minha mente, cuja é a minha esperança, é o nome do Senhor. E os meus passos são os passos de Jesus. No 6 fala mais assim também, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Esse cujo a esperança está em Deus, o vale de Baca é o deserto. E ele passa por esse deserto como se houvesse uma fonte. A sensação daquele que caminha com Deus é de que há um deserto? Há. Mas em Deus eu terei força e passarei como se estivesse em uma fonte. Salmo 108 diz assim, em Deus faremos proezas. Proezas são atos heróicos, são atos inesperados, são atos que ninguém contava. Mas Deus, cuja força dele vem sobre nós, nos dá essa disponibilidade, essa vontade, esse ânimo de atravessar o que a gente precisa atravessar para alcançar o nosso alvo, o nosso objetivo, que é buscar ao Senhor, que é prestar o culto a Ele.
No 7 ele diz assim: vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. É a chegada. Perante Deus. Meus irmãos, nós entendemos que até chegarmos perante Deus há muitas interferências, tanto no mundo espiritual como no material. Claro que Satanás não quer que nós prestemos culto a Ele, que nós perseveramos na presença dEle, porque Ele sabe que nós podemos colher ricas bênçãos, ricos ensinamentos e, acima de tudo, agradar a Deus. Entendemos também que, às vezes, o nosso eu nos atrapalha de estar perante a presença do Senhor. Porque muitas vezes nós já colocamos o nosso eu no trono do nosso coração. E aí começa a guerra. A nossa carne contra o espírito. Às vezes é alguém da nossa família que muitas vezes não serve a Deus e quer atrapalhar a nós que queremos servir. Mas, meus irmãos, o coração que se une a Deus, ele é vitorioso contra todas essas coisas. Muitos também tentam se apresentar, prestar o seu culto a Deus, mas o amor ao dinheiro, a correria, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. E Jesus fala, né? Louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E tudo isso que você tem vai ficar para quem? Para você não vai ficar. O que é que você tem guardado para Deus? Né? Os momentos que o seu tesouro você constrói nos momentos em que você investe, em que você para se dedicar a Deus. Os seus tesouros você vai encontrar quando você para tudo para buscar o Senhor. Versículo 8 diz assim: Senhor Deus, né, quando ele vai apresentar o culto a Deus, ele fala assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Oração é falar com Deus. E ele, um mero mortal, está dizendo: Deus, me escute. Me escute. Meus irmãos, se Deus para me escutar, então agora é a hora de falar. E muita gente não tem falado com Deus. Muita gente, em vez de estar se derramando realmente a Deus, colocando de verdade o seu coração, a sua alma diante de Deus, está fazendo de qualquer maneira, não está se dedicando a isso, só porque você não vê a Deus? Mas por fé ele existe. Por fé ele está te ouvindo. Tanta inquietação às vezes nos ronda. E essa inquietação poderia ser solucionada com a oração a Deus. Filipenses 4,6 diz assim: não vos inquieteis com coisa alguma, antes colocai todas as suas petições diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Aquele que cuida das nossas vidas, Ele realmente quer que a gente fale com Ele. O cuidado vai vir dEle, a providência vai vir dEle. Sabemos que o momento do culto não é só a hora que eu oro para pedir, né? O que me faz estar no culto, acima de tudo, é o amor que eu tenho a Deus. Não é o que eu quero pedir, que deve ser o fator principal para eu estar prestando culto a Deus, para eu buscar a Deus. Não, porque senão nós não seríamos filhos, nós seríamos mercenários. Os filhos, eles amam, eles têm prazer de estar com seus pais, pelo menos os filhos que são normais. Os filhos cujos corações são sarados, sadios, eles querem estar com seus pais, eles têm prazer em estar na companhia dos seus pais.
Versículo 9 também diz assim: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele fala: presta atenção, Senhor, em mim. E muitas vezes, irmãos, Deus também quer que quando nós estejamos prestando um culto a Ele, nós olhemos para Ele. Nós dedicamos o tempo para Ele. Eu estava pensando, esse novo molde de culto, não sabemos por quanto tempo vai durar. Nós às vezes somos tentados a pegar o celular, que tem o culto online, e vamos fazer outra atividade. Mas não é assim que Deus quer que as coisas sejam. Porque se um homem, um mero homem, um pecador, disse: Senhor, me escute. Senhor, olhe para mim, me dê atenção. Imagine Deus. Será que Ele não quer também que nós paremos tudo para escutá-lo? Paremos tudo para olhar, para meditar. Porque verdadeiramente Ele merece o nosso temor. Em Filipenses, se eu não me engano também, o apóstolo Paulo fala bem assim: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Tremor é respeito, é reconhecimento da sua existência e saber que Ele é Deus acima de tudo e de todos. E tremor é abalo, é dizer: eu estou diante do Deus que é Senhor dos exércitos. Então, irmãos, nós precisamos dedicar também esse momento de culto e de reverência a Ele, ainda que estejamos na nossa casa, ainda que estejamos com o celular nas nossas mãos. Nós às vezes vemos todo tipo de vídeo, enfim, todo tipo de passatempo. Porém, o culto a Deus não é um passatempo, é um culto. E merece que aquele que se sentou para prestar o culto também esteja à altura daquele que vai receber o culto. O versículo 10 fala assim: Davi chega à conclusão, porque vale mais um dia. Ou melhor, Davi não. Os filhos de Corá, né? Nós temos a mania de dizer que todos os salmos é de Davi, mas eu faço essa correção aqui agora. Versículo 10 assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Ele fala: vale mais, vale muito estar na casa de Deus. É infinitamente melhor, é infinitamente mais proveitoso estar na casa de Deus. Um local que há a cura, a libertação, a restauração, a salvação da parte de Deus. Em outros lugares, em outras tendas, eu não vou encontrar isso. Eu posso encontrar alegrias que são falsas, passageiras. Eu posso encontrar algum remédio, algum alívio, algum prazer momentâneo. Qualquer coisa. Porém, no quilate, na altura, no poder de Deus, eu não vou encontrar. Versículo 11 termina assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Olha só, olha o que Deus tem para mim e para você. Porque o Senhor Deus é um sol, guia e escudo, segurança. O Senhor dará graça, favor, glória, que é poder. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Olha quanta coisa maravilhosa Deus tem para mim e para você. E aqui, para fechar, versículo 12. Senhor dos exércitos,
Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança, põe a sua fé, que acredita em Deus. E eu encerro aqui dizendo, Hebreus 11, 6, a parte C, diz assim, que Deus é galardoador dos que o buscam. Galardoador é quem tem galardão, recompensa. Deus tem recompensa para aqueles que o buscam. E mesmo que ele não tivesse recompensa para mim, queridos, ele nos amou primeiro. Ele deu o seu único filho para morrer por nós na cruz, para pagar pelos nossos pecados, para que nós não viéssemos a provar da morte eterna, mas sim da vida eterna, para que nos livrou do castigo eterno, da ira vindoura, para que, saindo daqui dessa vida, com certeza nós estaremos com o Pai e iremos morar eternamente com Ele, num lugar onde não haverá mais choro, nem pranto, nem mais dor. Vale a pena, com certeza, para tudo, e buscar a face de Deus. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada e na nossa perseverança. Quando tiver o culto, meus irmãos, vamos prestar o nosso culto a Deus. Porque com certeza a sua vida espiritual, ela mina, ela mingua, ela desfalece se você não procura estar prestando o seu culto a Deus. Que Deus nos abençoe nessa hora e nos fortaleça. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus. Pai santo e justo, continua, Senhor, falando através do teu Espírito com o teu povo, com as pessoas, com aqueles que pararam para ouvir. Faz, ó Deus, nessa hora, muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, ó Deus. Nos fortalece, Pai, para que naquele grande dia nós possamos estar, meu Pai, firmes, como o Senhor mesmo diz na tua palavra, que nós precisamos estar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser com aqueles, meu Pai, que estão dispostos a apresentar um culto a Ti com amor, com sinceridade, com atenção, com a verdade. E o Senhor, com certeza, irá galardoar, abençoar aqueles que te buscam em espírito e em verdade. É que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.